Olá, galera, meu povo querido, feliz por estar aqui em mais uma edição do Mike R Milhão. Muito legal. E hoje, convidado especial aqui, ó, com a gente, Subtenente Ailton, pré-candidato a deputado federal, cara com uma história muito bonita. A gente já contou um pouco da história dele aqui no nosso podcast, mas hoje ele veio aqui para reforçar e nós vamos falar sobre uma série de situações que estão ocorrendo na atualidade. Muito bom ter ele aqui e nós vamos continuar já com o nosso convidado e nós também estamos com o nosso comentarista, né? O Strublick. Demorei para guardar esse nome, hein? Strublick, Ricardo Strublick. Também com uma história bacana, parceiro, irmão, e hoje está nos dando o privilégio de participar aqui com a gente dessa edição do Mike R. Milhão na sua quarta temporada. Vamos lá. A nossa vinheta, por favor. Vamos lá, meu povo querido. Antes de qualquer coisa, eu preciso falar do nosso apoio cultural. Apoio cultural do nosso querido Jimenez, firma de advogados. Ações contra a Receita. Você está sendo prejudicado? Você é policial militar? Você é funcionário público? Está sendo prejudicado pelo Estado? Aqui, ó, nosso querido Jimenez, firma de advogados. Você entra em contato com ele através do DDD 11 911 256217. 11 911 256217. O 911 é sugestivo, hein? Então, firma de advogados Jimenez é o cara. E ele nos dá um apoio cultural aqui muito importante, além de ser o pioneiro criador do Mike R. Milhão. E nós já estamos na quarta temporada. E aqui, ó, eu vou fazer um apelo para vocês. Olha, eu não estou conseguindo vir para cá de Uber, poxa. Eu estou vindo de ônibus, trem, ônibus. Eu não me incomodo, tudo bem, mas nós precisamos do apoio de vocês. Então eu vou pedir a vocês que se inscrevam no canal, que sejam membros, que ativem o sininho, ok? Dá o seu likezinho lá. Isso tudo soma demais a conta. Seja membro, colabore com a gente, nos apoie nesse trabalho. Já é o 4º ano e nós, ó, estamos aí na luta e precisamos de vocês, do apoio de vocês, né? Em todos os sentidos. Então, seja membro, inscreva-se no canal, ative aí o sininho, dê o seu like, é muito importante para nós, ok? Além disso, também, eu quero aqui falar do apoio cultural importante aqui também, né? Como não poderia deixar de ser, do Giovanni Cesário. Giovanni Cesário da Cesário Motors. E se você quer um carro novo ou um carro seminovo e quer o seu valorizado na troca, Cesário Motors, né? Pelo Instagram, @Cesário Motors, ou você entra em contato no DDD 11 986 955 908. 986 955 908, DDD 11. Em Pirituba. Então você tem que, antes de qualquer coisa, antes de comprar o seu carro, antes de trocar o seu carro, fale com Cesário Motors. Aliás, os policiais militares da área lá e seus familiares só compram carro lá na Cesário Motors com o Giovanni Cesário, ok? E para os policiais militares e para os familiares de policiais militares, nós teremos muitos benefícios, documentos e uma série de situações que você só indo lá para ver, ok? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui nessa nossa edição do Mike R. Milhão com o nosso convidado aqui. É um prazer recebê-lo, meu querido Subtenente Ailton. Ô, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao canal. Como ele já disse, ative o sininho, não deixa de seguir. É um prazer inenarrável estar presente aqui junto com vocês e vamos nesse bate-papo. É isso aí. Então, eu quero dizer o seguinte. Nós estamos contando aqui também com o Strublick. O Strublick. Amigo nosso, parceiro, né? Eu sou mais acostumado a chamar ele de Ricardo, né? Mas como ele está na mídia aí como Strublick, então
Fique à vontade. Fala, meus queridos. É isso aí, mano. É um prazer, uma honra aí participar aí do RE Milhão, né? Hoje, o convidado especial aqui, o subtenente Ailton, que eu tive o prazer e a honra de recebê-lo na rota. Já veio da Zona Sul com uma bagagem enorme, entendeu? Tem história para contar, é pré-candidato a deputado federal e hoje vai contar um pouco aí da história aí, das mazelas aí que a gente tem para falar aí, né? É isso aí. Eu não quero e não posso esquecer do Idancas. Idancas, nosso parceiro, está passando uma experiência muito legal para nós e nós estamos aprendendo do Idancas. Eu acredito que daqui para frente a tendência é melhorar cada vez mais, cada edição. Estúdio 2.0. E logo tem o Estúdio 2.0 que vai arrebentar, viu? É top, é top. Olha, aguardem. Mas vamos lá. Subtenente Ailton, pré-candidato a deputado federal, já um pouco nós conhecemos a sua história, mas nós queremos saber como é que está essa luta, como é que está essa batalha, mesmo estando na ativa, e a gente sabe das dificuldades que se encontra estando na ativa e enveredando para o mundo político, mas eu sei que essa batalha é sua, eu sei que para você é uma situação importante, porque você quer ajudar, quer somar, você quer melhorar, você tem projetos para isso. Então nós queremos saber um pouquinho de como está essa correria, como é que está essa coisa aí? Como é que você está se sentindo nessa pré-campanha? Estamos nessa fase de pré-candidatura, né? Agradeço aí a presença do Ricardo Strublick. Tive a honra de trabalhar com ele, eu agradeço tudo que eu aprendi, toda a oportunidade que me foi dada na ocasião que eu cheguei na rota. E agradeço também você, o Cesário, por nos dar essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. Mas respondendo sua pergunta, é muito difícil fazer política, principalmente estando na ativa na Polícia Militar. Isso você sabe, você acompanhou isso em outros tempos e de lá para cá nada mudou, só piorou, porque a fiscalização ela continua sendo severa da mesma forma e a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vem a público trazer. Então a gente tem que ficar se polindo, mesmo sabendo que nós vivemos em um Estado democrático de direito, onde eu poderia ceder minha opinião, mas a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Hoje, inclusive, nós temos aí acompanhado uma reunião, né, no Fórum de Portugal, Fórum de Lisboa, onde está acontecendo um encontro importante lá. O pessoal chamou chulamente de Gilmar Palousa, né, onde o encontro é promovido lá pelo ministro Gilmar Mendes, e um dos assuntos principais debatidos lá está sendo a censura, a possibilidade de censura, nem que seja parcial. Então a gente vivendo no mundo policial, vivendo sobre a égide do regulamento disciplinar, rígido, sob o Código Penal Militar. Então a gente, como pré-candidato, a gente tem que saber muito lidar com esse momento. É um momento que, para mim, eu estou sentindo muito o calor das pessoas, o calor do policial, essa proximidade de todos os policiais, do policial civil, do guarda civil, do policial penal, de todas as polícias principalmente, porque como agente de segurança, a gente tem esse afinco, né, tem essa finalidade, essa proximidade com os agentes, e diante de todo esse acontecimento, o que a gente sente é uma recepção dessa tropa e uma necessidade de ser atendido. Não sei se isso tem a ver com eventos anteriores, mas a gente está vendo a carência dos policiais nesse sentido. Sim, a sua colocação é muito pertinente e eu digo para você uma coisa, você sempre foi um líder nato, né? E não é qualquer um que se expõe, que dá a cara a tapa como você está fazendo, são poucos os que fazem isso, poucos os que fazem isso. E você está fazendo porque você é líder na concepção da palavra. Então, operacionalmente, você sempre foi líder, sempre foi polícia e hoje defende a democracia. E sempre defendemos a democracia. Sempre tem umas conversas mole para boi dormir que a gente ouve por aí, né, desde o regime militar, né, que salvou o Brasil. Então, essas conversas para boi dormir já era. Nós sempre defendemos a democracia, a liberdade de imprensa, a liberdade de ir e vir, se manifestar, enfim. E você está aí defendendo isso. E eu tenho concepção que você vai ser um grande líder político. Já é um grande líder político, mas vai se tornar ainda mais forte.
sendo eleito agora deputado federal. E nós precisamos de gente como você. E aí, me fala, qual a sua ideia, né, nesse sentido? Você pretende enveredar, qual é a sua bandeira, né? O que você vai defender ao longo do seu mandato? Defender a classe policial. Nós temos um trabalho já realizado por outros parlamentares, alguns deles de outros estados, que temos agora em pauta, inclusive, projeto de lei que visa a isenção de imposto de renda, entre outros, que é a valorização do policial de forma direta ou de forma indireta. Por vezes, o policial ele está carente de algo que não precisa ser necessariamente direcionado para ele, mas que reflete nele. Reflete Na nele. família dele. Reflete na família, reflete. E a gente trabalhando esses porquês, a gente traz um benefício para o policial, e o benefício que você traz para o policial reflete no atendimento da sociedade, reflete no atendimento do policial para o público externo. Um funcionário contente, ele trabalha contente e o resultado dele é produzido com muito mais qualidade e com muito mais resultados. Strublick, fala para mim. Eu gostaria que você comentasse. Né? Nós tivemos aí muitos deputados, né? A nível federal, nível estadual, ok? E oficiais. Nós sempre defendemos a união. Só que hoje nós temos um praça aqui, ó. Né? Nós temos Aurélio Gimenez, pré-candidato a deputado estadual, né? Um cara que estuda, um cara dedicado, esforçado. O Gimenez, na minha opinião, ele tem conhecimento de causa, né? Tem conhecimento de causa. O Ailton também tem, né? Eu sempre falo para todo mundo, né, meu? Se o cara que tá lá, ele não te agradou, não vota mais dele, entendeu? Porque também a gente também não pode ser hipócrita, porque assim, o cara que ele entra no meio político, ele tem que ter um jogo de cintura, até para ele fazer lá as coligações, entendeu? Porém, muitos deles deixam a desejar. Podia ter ajudado a gente, principalmente nós praça, ficou a desejar, entendeu? Eu espero que não aconteça isso nem com o Gimenez, nem com o Ailton. Eu vejo lá que você falou da qualidade do policial militar, eu vejo aquela PL 5967 da escala de serviço. Eu acho aquilo lá maravilhoso, 144 horas mensais, porque vai poder dar uma folga pro policial, principalmente o cara que é do interior, mano. Vai respirar, pô. O cara vai respirar. Vai dar mais atenção para a família. Pô, o cara vai poder ficar 3 dias lá no interior, vai até brigar com a mulher e vai querer voltar a trabalhar, mano. Nós temos dois, dentro das PLs aí que visam o desconto de imposto de renda, nós temos duas linhas. Tem uma PL que fala do imposto de renda para quem recebe acima do teto. Sim. E temos uma PL já em andamento lá na Câmara Federal, no Congresso, que isenta total os policiais. É claro que se você entra lá, por qual você tem que lutar? Pela que isenta total, porque se você for isentar quem recebe acima do teto, você está beneficiando a classe que já é mais beneficiada dentro da instituição, por salários, por N outras situações, mas que, não que eles não mereçam ter a isenção do imposto de renda, mas quem mais precisa é a base. É a base. E aí entra, sem cortar, você entra também na onde a gente sempre falou do subsídio, né? Do artigo 9º, né? Do artigo 9º do 44, né? Do 144. Entra no subsídio. Por que a PM não quer? Por que não é interessante? Porque vários estados, várias polícias têm. E talvez um deputado federal ele vai brigar por isso. Que é uma coisa boa para nós. As pessoas não sabem. Eles acham que ganhar aí o RETP é bom, mas não é. O bom é o subsídio. Um pouco é falta de conhecimento também. Mas nós vamos ter um tempo aqui legal para a gente estar esmiuçando várias situações. Mas, por exemplo, você falou de situações que, de repente, não vão atingir o policial, mas vão atingir a família do policial. Então, veja só, hoje nós temos uma carência muito grande na questão psíquica, né? Saúde mental. Saúde mental. Nós temos um HM o pessoal que está lá, nosso pessoal, trata a gente maravilhosamente bem, com educação, com carinho, tal, mas nós não temos estrutura, nós não temos material humano, nós não temos equipamento sofisticado para atender as necessidades do policial militar, né? E até da família policial militar, tudo agora a gente tem que pagar, tudo paga. Tudo, infelizmente, e você pagou 40, que nem eu pago a Caixa Beneficente há 40 anos, então não tem cabimento, né?
Então, e não tem assistência jurídica, não tem nada. Então, nós temos carência em todos os pontos, né? Aí eu te pergunto, como acertar isso, né? Porque nós vamos ter que trabalhar isso a nível parlamentar. Sim. Né? Então, o Hospital da Polícia Militar, eu sou uma das pessoas que eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade, porque eu já usei por 2 vezes em casos extremamente graves o Hospital da Polícia Militar. Uma delas eu tive o fêmur fraturado e eu fiquei aguardando por alguns dias para fazer essa cirurgia. Em outra ocasião, já lá no Batalhão Tobias de Aguiar, eu sofri um acidente grave de serviço, tive fratura de 3 cervicais, tem aqui um disco de platina no pescoço, e fraturei os 2 braços. E chego lá no HPM e deparo com a situação de que não tinha disponibilidade para fazer essas cirurgias, eu correndo o risco de ficar tetraplégico permanente, não tinha cirurgião presente no HPM que pudesse fazer aquela cirurgia. O cirurgião estava nos Estados Unidos fazendo curso. Nada contra, ele tem que se especializar. Mas se um está lá, teria que ter outro profissional à disposição para fazer esse atendimento. Então, entra no enfrentamento das dificuldades que você acabou expondo. E aí, comparado com a necessidade de quem está chegando no hospital. Eu acabei, nessa ocasião do acidente mais grave, que foi o do pescoço, minha esposa fez um contato num plano de saúde que eu sou dependente dela e conseguimos imediatamente me transferir para que eu fosse submetido à cirurgia, tanto do braço quanto da cervical, no hospital particular. Ou seja, a previsão que eu tinha de atendimento de uma cirurgia grave, que comprometia, colocando em risco, inclusive, a possibilidade de tetraplegia, eu acabei sendo transferido, fiz uma cirurgia que iria demorar em torno de 12 dias para acontecer, ela aconteceu em 2 dias. Certo? Então isso mostra que o quê? Há a necessidade de ter uma melhoria, seja ela através de contratação de profissional ou de uma nova estruturação, um plano de saúde, por exemplo, para os policiais militares em âmbito estadual, porque o mesmo policial ferido lá que depende do atendimento lá em Presidente Prudente, lá em Rosana, lá em Santa Fé do Sul, ele tem que sair de lá, muitas das vezes, para vir ser atendido aqui. E agora, aí você viu, o centro odontológico é maravilhoso. Eu vou lá, o pessoal é maravilhoso. Eu tenho amizade com meio mundo lá. Só que falta estrutura e os caras não vão comentar. Esse que é o detalhe. São coisas que, né, infelizmente. Agora, nós tivemos há pouco um capitão secretário de Segurança Pública em São Paulo, certo? Certo. E houve uma discriminação com relação a nós, terceiro sargento e subtenentes, né, segundo tenentes, né, de carreira ali como praça. Então, nós tivemos a lei orgânica. Quem sentou à mesa? Quem sentou à mesa foi Augusto, foi Derrite, né, foram os oficiais. Né? Aí eu te pergunto, eles não estão vendo isso tudo que você acabou de dizer, das necessidades do policial militar e sua família? Eles não estão enxergando isso? Ou eles não querem resolver isso? Ou não há interesse deles em resolver isso, junto a quem de direito? Toda reunião, ela tem que ter finalidade. Se tem uma reunião para tratar de estruturação do plano de promoção dentro da instituição, é claro que para eu saber a sua dor, eu tenho que saber como eu consigo te ajudar. Então, sim, deveria ter praça, no mínimo, participando dessa comissão. No mínimo. Exatamente. Porque senão o assunto debatido será de interesse de quem está presente. E aí, aqueles que não estão presentes, eles só serão lembrados se alguém quiser que lembre. Só vou concluir a parte do... A gente já volta para esse assunto. Só vou concluir aqui a parte do HPM, só para fazer uma analogia aqui. O HPM precisa de estruturação, de forma que o policial ou tem atendimento pleno para as suas necessidades no hospital, ou para que tenha um plano de saúde, para que o policial seja atendido em qualquer lugar. E qualquer plano de saúde quer contemplar a quantidade de policiais que tem para ser assistido. Com certeza, Qualquer cara. plano de saúde, ele quer fazer o contrato. Aí eu pergunto para você, só para a gente chegar a um consenso, você já ouviu dizer que falta veterinário nos locais
onde são tratados os animais da PM, não falta veterinário para cuidar dos animais, mas falta médico para cuidar dos policiais. Eita, esse que é o detalhe. Strublick. Então, eu tenho um vídeo que eu fiz nas minhas redes sociais lá, Sargento Strublick, no TikTok. Falo bastante do HPM, que eu sou totalmente contra o HPM, entendeu? Totalmente contra, cara. Sou a favor, adoro os profissionais que estão lá. Para mim, são os melhores que tem. Mas só que é o seguinte, entra onde o Ailton falou e eu sei que falei, mano. Por que a gente não tem um plano de saúde? Eu não digo só os policiais militares, não. Eu digo a força de segurança pública. O governo ganharia muito, viria planos de outros países, mano, querer pegar a gente. A gente tem um direito de ser atendido no Einstein, tem um direito de ser atendido no Sírio, no São Luís, nos melhores hospitais. O que adianta eu estar lá em Fortaleza, passar mal e ser transferido aqui para ser atendido no hospital, na Zona Norte aqui, o HPM? E eu vou falar outra coisa também. O policial militar, ele ganha a média de 5 a 7 mil reais, de soldado a sargento. Não ganha mais que isso. Aí você pega um oficial, ele já ganha 22 mil, 20 mil. Para ele pagar um plano de saúde para a família dele, é fácil. É fácil. O cara não usa HPM, ele usa na exceção. Mas com certeza a mulher dele, os filhos dele tem lá. A minha mulher, meus filhos, a vida inteira usou a Cruz Azul. E eu paguei aquele hospital e nunca pude usar aquele lugar. É outra coisa errada. Aí você pega o organograma da Cruz Azul, os 15 primeiro lá é coronel que comanda aquele lugar. É o errado, isso é o errado, mano. Sem contar o escândalo recente. Então, mas é o errado, mano. Faliu a Cruz Azul. Então, por que a gente não tem um plano de saúde onde você vai poder usar ele no mundo inteiro, mano? No país inteiro, mais meu. Um detalhe de tudo isso daí. Fala aí, eu quero te ouvir. Fala. Isso aí. Quando a gente fala de Hospital da Polícia Militar, tem mais um detalhe que é importante a gente classificar aqui, que é o quê? Hospital da Polícia Militar. Mas eu falo porque nós acompanhamos e sabemos a realidade. Se é um hospital, lá a relação tem que ser médico e paciente, e não superior e subordinado. E muitas das vezes, na maioria das vezes, a relação lá é subordinado com o superior, sendo atendido pelo superior. E nós ficamos numa situação muito difícil, né? Porque você não pode manifestar determinadas opiniões que você tem lá dentro, porque você está lidando com o seu superior. Além disso, o atendimento beneficia quem? Se é uma relação hierárquica dentro de um hospital, ela beneficia alguém, certo? E não beneficia quem está sendo atendido ali na condição de subordinado. Sem contar, e aqui a gente não fica pondo pano quente para ninguém, eu entrevistei o Lucas, né, com a advogada dele, no Mike R. Milhão, e no nosso podcast. E o Lucas, ele pediu baixa, porque ele não aguentou pressão, e ele tinha um problema grave. E eles, ao invés de ajudar o Lucas, apoiar o Lucas, o que eles fizeram? Eles pressionaram o menino até ele pedir baixa. Então, Lucas é o caso lá do policial que teve um áudio gravado, é esse? É isso, que teve todo aquele problema, Relação, a gente entrevistou ele. Isso ele mostra tinha um a relação do superior com o subordinado. Exatamente. Terminou isso. na prisão em flagrante, que depois gerou toda uma advogada que filmou, quis filmar. Era para ser um atendimento. Imagine eu, desculpa te interromper, mas imagino eu chegando em uma situação psíquica para ser atendido por um psiquiatra. E em determinado momento, eu não sei nem se tem correlação com esse evento. Não tem. Mas eu estou com uma relação com uma dificuldade psiquiátrica, psicológica, que depende do atendimento do psiquiatra, e lá dentro eu vou ter uma relação de subordinado com o superior. Se em determinado momento eu elevar minha voz, ou eu falar algo que desagrada aquele oficial, e ele entender que é motivo para a prisão, ao invés de eu ser tratado, eu saio de lá preso. É que eles vão com os NAPs, né? Os NAPs da vida aí e tal. O bom seria, né, terceirizar isso aí, é a minha opinião. Eu tenho essa opinião. Mas você fala terceirizar o HPM, o atendimento? Não, terceirizar o atendimento psicológico. Ah, sim. Tá? Sim. Pra não, não mas haver- já no CAPS tem vários funcionários civis já. Entende? No CAPS Terceirizar isso aí, porque senão vira uma loucura. Então, né? o médico pra mim, pra mim, que é militar, mano, vamos falar, ele é médico, cara, ele é doutor. Ele não tem nada a ver com militarismo, cara. É. E tem vezes que ele não faz nem escola lá. Teve uma época que tava com falta de médico dentro da polícia, uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, eu fui atendido por uma doutora lá. Primeiro você chega lá e chama de doutora, você não chama nem pela patente. Pô, ela não sabia nem como funcionava a hierarquia aqui dentro.
Porque eu chamei ela de doutora, falou, não, tava precisando, a gente só se apresentou lá na academia, já teve que vir atender e tal. Não conhecia o nosso organograma, entendeu? Porque para mim eles são médicos, são profissionais da medicina. E aí entrou e falou, pega um cara lá que cascadura, ele vai querer dar uma carteirada, vai prender o polícia. Agora, mudando um pouco de catraca de canhão para conhaque de alcatrão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou perguntar para você. Querido subaíno, nós temos essa situação, né? O praça não senta na mesa. O praça não senta na mesa. Nós não temos representante, deputado federal, deputado estadual, para sentar na mesa. E, no bom sentido, bater na mesa. E ver os nossos direitos. Porque, na hora H, não que os oficiais não querem ver o lado dos policiais militares, não. Mas é que, na hora H, não pega para capar, eles olham para o umbigo deles, que é normal, que está certo, não está errado. Ué, agora, o praça, eu tenho certeza que ele vai olhar para o umbigo de todo mundo. Agora, o oficial não. É incrível. Ele, a via rápida, lei orgânica, uma série de situações aí, eles olharam para eles. E nós ficamos com as migalhas. Ailton, o que fazer para mudar isso? Ter representatividade. Deixar de ser coadjuvante para ser protagonista nas ações. Isso é o que é necessário que a gente faça. Quando você fala de mudanças que interferiram de forma negativa na vida do policial, não adianta a gente falar que dentro da nossa instituição, isso aí nós não estamos criticando, eu não entro numa luta de divisão classista, não. Eu entro na valorização daquele que não está sendo valorizado. Porque aquele que conseguiu os seus benefícios, que ele continue com eles, nada contra. Só que nós precisamos, a classe base precisa alcançar, porque nós só perdemos nos últimos anos. Quando a gente fala agora da última reestruturação da Polícia Militar, que veio com esse plano de carreira, os grandes beneficiados foram aqueles que já possuem algum benefício maior. E nós podemos citar que hoje, na última promoção recente, nós tivemos uma renovação de comando de mais de 50% de todos os comandos das unidades. Se são 152 tenente-coronéis, nós tivemos 132 majores promovidos a tenente-coronel. Ou seja, 132 pessoas profissionais que não estavam exercendo comando, eles passaram a exercer imediatamente após a publicação dessa lei, que foi agora a primeira promoção após a lei, foi em 24 de maio. Mas falando das várias tratativas que acaba deixando nós, e aí eu estou falando como representante praça, como um dos doloridos, né, um dos que sofre essa dor, nós sabemos que quando essas decisões são tomadas, elas são tomadas por quem não viveu a sua dor. Ele não sabe qual é a sua necessidade, ele sabe qual é a dele. Nós temos vários pontos dentro da instituição que eles precisam, no mínimo, serem revistos. Nós temos a I-40 que trata, todo mundo defende, vamos todos juntos, né, rumo aos 200 anos. Somos um corpo só. Somos um corpo só, mas estão tratando as pernas diferentes da cabeça, então. Se somos um corpo só, está separado aí, porque dentro da I-40, se eu tomar uma decisão errada ou tomar uma decisão que incorrer em erro, o resultado para mim de administrativo é diferente da pessoa que ocupa um cargo de oficial. Mesmo eu tendo 30 anos na Polícia Militar, ter contribuído já 30 anos, o garoto que acabou de entrar na escola de formação, saiu com 4 anos, com 21 anos, ele consegue ser um cadete e é mérito dele, só que com 21 anos, o tratamento para ele é mais cauteloso do que para aquele que já serviu os últimos 30 anos. Eu estou dando um exemplo, usando como exemplo eu, certo? Se a gente falar em âmbito de Código Penal Militar, a gente vai encontrar ali algumas diferenças também, certo? De tratativa da forma. E não é querendo falar em quebra de hierarquia, não. É o tratamento para o policial. E para mudar, só com representatividade política, só elegendo os praças para poder ir lá e sentar à mesa e defender aquilo que é interesse nosso, os nossos projetos, aquilo que nos interessa.
Não que nós não queiramos que os oficiais sejam beneficiados, que eles sejam beneficiados. Vamos trabalhar para isso, nós praça. Como sempre trabalhamos, né? Porque nós carregamos a PM nas costas. Agora, precisamos também sermos beneficiados. Os praças também têm essa necessidade. Então, é isso que nós queremos. Mas eu concluo, então. Só concluindo, só para a gente ter uma visão geral de como está a estrutura, para que as pessoas entendam que nós não somos leigos, que nós temos conhecimento e nós defendemos a causa que nós sofremos. Se você pegar um policial hoje, um soldado, um cabo, que recebe ali em torno de R$ 5.700. R$ 5.700. Esse policial, ele tem várias restrições. Ele pode ser perito em qualquer área, mas ele não vai conseguir acessar, dar uma aula. E aí, quando eu falei de desvalorizar a praça que está ali no final de carreira, essa mesma coisa, esse mesmo fato não acontece se ele for pertencer ao outro quadro, ao quadro dos oficiais. Por exemplo, se um oficial, e nada contra a conquista deles, mas nós também temos as nossas lutas que nós devemos nos unir para alcançar. Uma aula, por exemplo, no curso superior de polícia, R$ 356. R$ 356. Se o policial que está ministrando a aula lá, ele der 10 aulas num dia, e alguém dá 10 aulas num dia, eu te falo, dá 10 aulas num dia. Dá. De tiro, aula de tiro, 10 aulas num dia, são R$ 3.556. Certo? É o que um policial quase que ele ganha no mês, o cara vai lá dar um dia de aula, ele recebe. Ganha num dia. É uma desproporção muito grande, e não é tirando o mérito dele. Não, e nós temos praça só que isso. Esse cara que ele recebe um salário já 6 vezes superior ao da praça, que tem o benefício de dar aquela aula, uma só, ele só dá um dia de aula por mês, ele não precisa dar, dependendo do profissional, ele consegue pelo menos repetir isso aí uma por semana. Né? Vai dar 40 horas aulas mensais. Vai dar uma diferença ali só, falando de hora-aula, 12 mil e tralalá, certo? Então, existem várias maneiras, várias manobras da pessoa que está no topo da pirâmide ainda aumentar o seu soldo muito significativamente. Nós temos a DGEM e a delegada que é paga de forma diferente, mesmo exercendo a mesma função. Vamos supor, uma atividade delegada tem que ter lá a previsão de 5 oficiais comandando lá os pelotões para exercer a atividade delegada. Se num dia, porque a atividade delegada é voluntária, só explicando para o povo lá, a atividade delegada é apoio à prefeitura, várias cidades têm, e a prefeitura é quem banca. Ok. Só que, numa mesma delegada que tenha lá a escala prevista para 5 oficiais, se os oficiais não se inscreverem por vontade própria ou por uma necessidade de uma reunião e faltou todos os 5 oficiais, aquela atividade delegada ela vai ser exercida do mesmo jeito. E quem estará comandando será a praça. Só que esse praça ele vai receber como praça, um salário diferente, exercendo a função. E isso no quadro dos oficiais existe a diferença. Se eu sou capitão e eu assumo a função de major, eu recebo relativo à minha função que eu estou exercendo. E o outro que está fora, ele não deixa de receber porque ele está num afastamento lá legal, certo? Só que nós temos exemplo no litoral paulista que está faltando, na verdade, a falta de efetivo já é algo natural na polícia militar, já é público e notório. Só que no litoral paulista existe uma margem muito grande de déficit de oficiais e tem vários casos de subtenente e sargento assumindo a função do CFP. Mas ele recebe como CFP? Não, porque não existe nem a previsão legal para que isso aconteça. Então, é assim, o pau que dá em Chico, ele não dá em Francisco. Stubrick, o que você acha dessa situação toda aí, no que diz respeito a essas discrepâncias? Deixa eu falar. Eu concordo com tudo que o Ailton falou, né? Eu já fiz delegada, e a gente assume a função lá de sargento, a mesma função do comando, porque a gente também é comandante, né? A gente também está na função do supervisor, e a gente ganha igual o cabo soldado, a gente não ganha uma delegada a mais, porque você está na função de comando, entendeu? E isso é uma das coisas também que eu acho, não existe essa substituição de função, né, dentro da polícia militar, né?
Isso é uma das coisas também que eu acho que a gente tem que rever. Bom, são situações, né, que, veja só, desde o início da nossa edição do Mike R. Milhão aqui, hoje com o subtenente Ailton, em outras entrevistas que nós fizemos, as discrepâncias aparecem. E por quê? Porque nos falta representatividade política. Então, nós precisamos conscientizar a família policial militar da necessidade de não se omitir, de não virar as costas. Mas eu me decepcionei, não quero saber mais de política, não vou votar em mais ninguém. Não, não faça isso. Não faça isso. O momento é crucial. Agora sim que tem que chegar no dia da eleição e dar um jeito de votar e correr e cumprir com a escala e correr lá e pôr o seu voto lá no seu candidato. Principalmente se for praça. Né? Principalmente se for praça. Então, continuando aí, né, falando, deixa todo aluno oficial hoje, ele sabe que ele vai aposentar Coronel Fô. Todo aluno oficial sabe que vai aposentar Coronel Fô. Porém, todo praça hoje, o máximo que ele vai chegar é terminar a carreira dele como um cabo antigo, se ele não for pro Cefap. Aí ele aposenta terceiro sargento. Mas o terceiro sargento, ele ganha às vezes menos que o cabo que estava na ativa. Porque ele passa lá para ser terceiro sargento, ele vai perder aquela diária dele, ele vai ganhar menos. O que adiantou ele ser terceiro sargento e ganhar menos? Eu prefiro ser soldado e ganhar mais que tenente. Entendeu? Porém, todo aluno oficial sabe que vai aposentar hoje Coronel Fu. Mas todo praça, ele não vai aposentar segundo tenente. Porque quando teve essa reestruturação aí da Polícia Militar, o correto era você ser promovido sem ter vaga. 5 anos você é cabo, 5 anos você é terceiro sargento. Quando chegasse com 25 anos, você era sub, 30 anos segundo tenente, aposenta. No mínimo, dos males, o melhor. Você vai sair embora, todo prazo, você ir embora aqui segundo tenente. Mas, infelizmente, não vai acontecer isso, porque o quadro já vai travar já. Daqui a pouco trava já de novo. Vai travar o quadro, mas eu não te falo o que vai acontecer. Eu tô falando hoje e me cobrem daqui 4, 5 anos o que eu tô falando hoje se é uma inverdade. Daqui 4, 5 anos, 6 anos no máximo, nós teremos vários tenentes-coronéis jovens. Mas nós não teremos subtenentes jovens. Não vai ter. Por quê? Porque a lei foi feita por quem tinha interesse parcial nela. Interesse parcial. Ele previu aquilo que iria beneficiá-lo. Tanto é que hoje nós temos todas as dificuldades de exercer o serviço operacional. Só que eu tenho dificuldade, eu estou com 30 anos na polícia. E aí o que vai acontecer? Um cadete vai ingressar na academia, é o que está acontecendo, ele ingressa na academia, ele vai se formar e ele vai vir para o Estado Maior. Ele não vai para o patrulhamento. O garoto de 21 anos que vai para a Academia do Barro Branco, ele não vai patrulhar, ele vai fazer serviço administrativo. E o policial que está lá com 45, 50 anos, que atingiu ali a graduação de subtenente, será oferecido a ele a condição de ir para o curso de especialização, né? Curso de especialista, oficial especialista, que é o antigo CH. Só que o cara com 50 anos, ele vai se formar na academia e ele vai voltar para a rua fazer supervisão. Ou seja, você, no momento que você já ofereceu toda a sua energia, já ofereceu toda a sua força e saúde, seria a hora de você usar a sua experiência para administrar. Essa inversão ocorreu. Ou seja, jovens no serviço administrativo e, vou até usar a palavra, não é veteranos. O veterano lá no serviço ativo. Imagina eu. Isso aí eu entro numa outra brisa, mano. Os caras tá blindando eles, mano. Onde é que você vai se fuder aqui dentro da polícia, caralho? Vai se fuder na rua, mano. Eu fui polícia de rua minha vida inteira, mano. Só tomei no Charlie, mano. Ô, tá ligado, Ailton? Pô, quantas vezes troquei tiro, quantas vezes fiz aquilo, mano. E o sistema só quer te fuder, mano. Só quer te fuder. Aí você pega, você velhão lá, eu tava velho lá com 27 anos de polícia, eu falava assim, sargentão, eu falava, mano, pisando em casca de ovo, mesmo você sendo correto, aparece um bagulho que é pra te fuder, mano. O que tá acontecendo? Nada pra ajudar, nada pra Aí que acontece? Mas por quê? Por falta de representatividade. Porque, como eu falei, até agora, nos últimos 30 anos aí, a gente viu aí uns caras que pisaram na bola, mas também a gente viu
os oficiais no parlamento tomarem conta da situação. Quando nós tivemos agora o secretário de Segurança Pública, capitão da PM, pô, animou, não animou? Animou, pô, agora o cara conhece, pô, o cara trabalhou na área nossa lá, pô, tem colega meu que trabalhou com ele, dirigiu para ele, falou, meu, não acredito que ele está fazendo isso. Falei, cara, é isso. Na hora H, no ponto H, ele olha pro umbigo dele, dos oficiais, só isso. O policial, para trabalhar, ele precisa de respaldo operacional e respaldo jurídico. O que o Strublick acabou de falar, ele falou de forma bem mais agressiva, mas vou simplificar para as pessoas entenderem. Ele falou da forma no jargão policial que a gente usa no dia a dia e é bem natural mesmo, e é bem isso. Só que é o seguinte, o que acontece? Eu, com meus 30 anos de polícia, eu já sei todas as características da rua lá, eu sei todas as mazelas que a gente enfrenta, a gente sabe, vou até usar uma palavra, a maldade da rua. A gente sabe a maldade da rua, a gente aprendeu, mas a gente aprendeu apanhando, a gente aprendeu sofrendo. E aí, esse garoto que está entrando hoje na academia, ele tem toda a proteção do Estado para não se expor ao perigo. E se tiver que aprender, vai aprender com quem? Com o antigo, só que ele não vai para rua, não existe a previsão para rua. Ele aprende com a gente, cara. Com a gente. Tá, mas o que acontece? Eu vou falar O uma outra... moleque chega, aprende com a gente. Sem cortar o Ailton, Sabe porra nenhuma. eu vou falar uma outra vertente que vai acontecer. Esse garoto aí, ele vai julgar a sua A ocorrência. situação, Só que ele não trabalhou lá, ele não conhece a ocorrência. Ele não tem vivência. Ele não amassou o ele barro. não conhece a realidade Entendeu? do policial. Aí ele na vai rua. julgar a sua ocorrência com os olhos administrativos de um cara burocrata. Ele não trocou tiro, ele não sentiu o cheiro da pólvora, não amassou o barro. Ele vai olhar simplesmente no rigor da lei. E fuma em você, hein, mano? Porque aí entra a pergunta que ele sempre está fazendo aqui e a gente sempre volta. Por que isso tudo está acontecendo? Porque sempre nós somos surpreendidos. Sempre as coisas acontecem e depois nos é colocado goela abaixo. Aqui nós Então, não participamos. Sim, desde que lá, quando o Strublick ingressou na polícia, 95, né? 97. Mas naquela época ele pegou ali o final, que foi a época que nós somos quase contemporâneos ali de ingresso, e tinha acabado de encerrar a previsão de ir para a inatividade com 25 anos. Foi bem Nós entramos e recebemos o prêmio de trabalhar 30 anos. Durante o período recebemos um pouquinho mais aí, que tinha que cumprir 35 anos. os 35 anos, e aí a gente ficou com aquela margem de pagar, e aí entra naquele debate que acabou muitos policiais em 2019 para 2020 sendo prejudicados em razão de perca de tempo para incorporar, que é o que originou aí a PLC 135, mas o que a gente vai vendo é que as mudanças na polícia, quando a gente fica sabendo, a gente está ali trabalhando, de repente, a partir de agora o seu tempo é tanto, a partir de agora o seu tempo é tanto, a partir de agora você perdeu isso, a partir de agora você perdeu isso. Nós só perdemos, e nós não deixamos de colocar representante lá. Nós colocamos representante lá o tempo inteiro. Só que ninguém nunca chegou para nós e falou, está sendo discutido isso aqui, isso aqui vai interferir na sua vida negativamente. Se vocês ficarem quietinhos aí, isso vai vir para vocês assim. Nos tira o direito de qualquer manifesto e nos enfia goela abaixo aquilo que quer. Nós recebemos uma vantagem no salário, que é a periculosidade, como é que chama? RETP. Não. Trata sobre isso, né? A exposição e tal. Periculosidade. A periculosidade. Então, o que acontece? Há um tempo atrás, eu me lembro, eu estava nativo ainda, né? Estourou. Todo mundo começou a pedir para ir embora. Você lembra disso? Você tinha que fazer o documento, porque se for pela lei federal, se você contabilizasse e descontasse o tempo de periculosidade, você podia ir embora. O que eles fizeram? Cortou. Os precatórios, amarrado. Você ganha na justiça, mas não recebe. O cara morre e não recebe o que era direito dele, que foi surrupiado e não recebe. Então, uma série de situações que a gente acaba só dançando. Que nem agora, o Alê. Olha o Alê. O que o Estado está alegando? Que vai causar um prejuízo muito grande. E o prejuízo que causou para nós? Então, o que vale mais? O interesse do Estado ou o interesse do ser humano que está aqui e foi exposto?
Então, tem coisas a se discutir e para discutir tem que sentar na mesa. E para sentar na mesa tem que eleger deputado federal, deputado estadual, praça. A gente precisa de representatividade. Entendeu? Agora eu vou fazer uma pergunta para os dois aí, que eu quero mudar um pouquinho o clima dessa conversa. Para os dois, o que vocês acham dessa mudança que causou um impacto muito grande no sentido de uma comandante geral? Aqui em Minas Gerais também adotou. Né? O que vocês acham, o que vocês pensam? Porque, veja bem, eu, na minha concepção, eu acho que o histórico não foi legal. O histórico não olhou de comandantes gerais que não olharam para nós. Pode ter uma exceção ou outra, mas desde 86 eu não vi, foram raras as situações que olharam para nós, a nível de comandante geral. Vocês acham que agora, com o olhar, conhecimento, a inteligência de uma mulher que assume um comando geral, ela teria essa condição de olhar de uma forma diferente para a família policial militar? Quer responder? Eu acho que é todo o mérito dela, né? Todo o mérito dela chegar no comando, entendeu? Todo o mérito dela, entendeu? Qual o senhor falou, ela como mulher vai ter uma visão diferenciada, mais humana. E talvez ela pode mudar algumas injustiças numa simples canetada. Só depende dela, entendeu? Porém, ela está num meio político também, né? Ela tem que ter um jogo de cintura. Outra coisa que eu sei também que ela é formada em educação física e adora atividade física. Nem todo policial militar de área faz atividade física devido não ter tempo, né, hábil. Ela pode também implementar, assim como o Coronel Cássio, que foi um dos comandantes que ele colocou aquela folga, porque a folga era exceção. A gente trabalhava 15 serviços no 1236 e ele estabeleceu numa simples canetada a folga obrigatória. Porque tinha capitão, comandante de companhia, que não dava folga. A sua obrigação é trabalhar. Hoje em dia a folga, você trabalha só 14 serviços, tem direito a uma folga mensal. Ela já é obrigatória graças ao comandante geral, que foi o Coronel Cássio. E a nossa comandante aí, eu acho que ela, por ser mulher, por ter uma visão diferenciada, talvez ela mude algumas coisas em melhor da tropa. Essa folga é louvável, mas é muito pouco, né? Bom, falando da Coronel, em cima da sua pergunta, eu vou responder. Primeiro, parabéns a ela por ter alcançado esse cargo, e com certeza todos eles que ocupam o cargo de coronéis, eles lutam para alcançar o comando geral, que é o cargo máximo. Topo, né? Sim. Ela já entrou para a história como a primeira mulher a assumir o comando da PM. Mas nós temos que entender, eu faço questão de apontar que ela não é a única mulher recentemente a assumir comando de grande importância na estrutura política ou policial em algum estado. Tivemos agora em Minas Gerais uma coronel feminino também que foi empossada como comandante geral. Tivemos lá no Mato Grosso uma coronel que foi promovida, né, a secretária de Segurança Pública, promovida. Chefe da Casa Militar. Não, teve a coronel Suzana, é secretária de Segurança Pública. Teve uma... E temos a sargento, que é chefe da Casa Militar. Certo, ok. O que eu entendo disso daí? Primeiro, eu faço votos que a coronel, que assumiu a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que ela não entre para a história somente como a primeira mulher a assumir a Polícia Militar. Que ela realmente entre para a história como a pessoa que fez a diferença na vida dos policiais militares. Aí eu vou voltar aqui, vou agradecer e vou parabenizar ela pelo trabalho que ela pode exercer daqui para frente, e isso está única e exclusivamente na mão dela e daqueles que assessoram ela. Feito essa pontuação, eu falo que antes de todas essas nomeações, existem jogadas políticas. E eu espero que não seja única e exclusivamente também uma jogada política para enaltecer o lado feminino no Estado, para criar um capital eleitoral feminino, que seja realmente uma forma técnica e que venha trazer benefícios não só para a sociedade, mas principalmente para o nosso bem mais valioso,
que são os funcionários da Polícia Militar. Agora, a pergunta que eu quero fazer, agora eu vou abranger um pouco mais, né, dar um vislumbre aí, um horizonte maior. O que vocês, né, estão achando do atual processo político, deste governo atual, de possibilidade de outros governos aqui em São Paulo e até a nível federal? O que vocês pensam desse processo e o que vocês imaginam que possa acontecer ou não? Porque nós nos decepcionamos com o nosso governador, né? Eu que corri atrás, pedi para a família, pedi para os amigos, pedi para todo mundo, fui em reunião, ouvi o governador dizer: olha, nós vamos valorizar a polícia militar. Ao final da minha, ao final da minha administração, o policial de São Paulo vai ser um dos 3 melhores salários do Brasil. Eu ouvi o governador falando muita coisa. E, infelizmente, não é isso que a gente está vendo, né? Mas eu sempre botei uma fé no governador. Ele sempre foi um homem de palavra. No governo federal ele trabalhou muito. No governo estadual ele tem trabalhado muito, tem feito um bom trabalho, assim, no geral, né? Mas no que diz respeito a nós, as promessas que ele fez para nós, ele deixou a desejar, infelizmente. Nós continuamos iguaizinhos como estávamos na época do PSDB, 30 anos de PSDB. Então, foi uma ditadura PSDBista para nós. Então, por isso que eu estou perguntando isso. O que vocês acham? Fique à vontade. Bom, primeiramente, como governador, eu não irei criticá-lo pela condição que eu estou de policial na ativa. Mas como eleitor, como pré-candidato a deputado federal e como uma pessoa que, inclusive, fez campanha para ele, fui cabo eleitoral, trabalhando, acreditando nas propostas dele, a grande maioria. Eu posso garantir que eu estou muito frustrado porque a expectativa criada foi muito grande. E nós esperamos, já que a população entende que ele passa por um momento bom. Eu acredito que talvez nós da segurança sejamos os que estamos mais frustrados. Mas a população tem aceitado isso aí, pesquisas têm mostrado que ele, estou falando de governo do estado de São Paulo, agora, no geral, que ele tem uma aceitabilidade. Ele é competente. Okay, esperamos que, dada essa circunstância e dado a condição dele, se futuramente ele vier a ser eleito na condição de governador, que ele, pelo menos, tente cumprir aquilo que foi prometido já há quase 4 anos atrás. Justamente. Então é isso que nós queremos. Por isso que eu estou perguntando, Stublick. Eu também estou decepcionado com o governador, porque ele prometeu que a gente ia ser as 10 melhores polícias mais bem pagas do Brasil. Infelizmente, a gente ainda continua lá embaixo, ela deve ser a 20ª ainda, 21ª, né? E eu acho que para o Estado, para a população, no geral, ele está até fazendo uma boa política, tá comandando bem o Estado. Eu também votei nele, eu acreditei, até porque a gente também não tem opção aqui em São Paulo, ou a gente vai votar na esquerda, não tem como, a gente tem que votar na direita, infelizmente, mas quem entra lá às vezes é mal assessorado. Vou falar até pelo caso aí da reestruturação da Polícia Militar, o caso do salário, o caso do aumento do terceiro. Da discriminação. Porque às vezes o governo ele não sabe o que está acontecendo aqui embaixo. Igual eu falei, é muito fácil um cara que chegar lá em cima, mas o cara nunca viveu aqui embaixo, entendeu? Aí o cara não sabe o que a gente passa aqui embaixo. O cara não sabe que um pai de família, ele ganha R$5.700 e 12 horas na polícia, no outro dia 12 horas no bico, entendeu? E ali, ó, embaixo do rigor daqui do regulamento, entendeu? Rigor do regulamento. Pô, todo mundo é pai de família, assim como o comandante lá tem que pôr comida na mesa dele, o cabo soldado aqui também tem que pôr, é pai de família, tem que sustentar os filhos, mano. Entendeu? Então, ele ficou muito a desejar para mim nessa questão salarial, entendeu? A questão salarial ficou muito a desejar. Então, porque às vezes eu fico aborrecido, porque eu sou obrigado, infelizmente, a fazer comparações. Aí a gente vê, não quero nem enveredar para vocês essa questão, mas a gente vê a esquerda, né, com o PT, com os sindicatos, com não sei quem, e fazem aquele reboliço e brigam e param tudo
para metrô, para isso, para aquilo, para os professores, para não sei o quê, para não sei o quê. Nós não temos esse direito. E nós entendemos isso. Só que, a partir deste ponto principal, é que os senhores têm que olhar para nós com outros olhos. Porque o policial militar não tem direito à greve, o policial militar não tem direito a isso, não tem direito àquilo. Então, o policial, nesse Brasil democrático, que se dizem democrático, o policial não tem direito a nada. É sim senhor, não senhor, e RD, e vai que vai, e via direta, e vai que vai. Né? E policiais perdendo a vida, e policiais perdendo a saúde, e famílias perdendo seus membros. E pegando essa deixa sua aí, a polícia militar ela só tá perdendo. Por quê? Tá todo mundo pedindo baixa. Entendeu? Tá todo mundo pedindo baixa. Você vê, hoje em dia teve até aluno oficial pedindo baixa. Sabe? E o cara sabe que ele vai sair coronel. Imagina o praça aqui embaixo ganhando R$5.700, que você pode ganhar aí fazendo Uber, entregando iFood. Pô, embaixo de um regulamento que você tá com um pé na rua, um pé no Romão Gomes, só eu trabalhei na rua a vida inteira. Quem trabalhou na rua sabe, cara, como que é que o rigor. Aí qual o atrativo que você tem pra ficar dentro da polícia militar? Qual o atrativo? Eu vou ser sincero, mano. Se eu fosse recruta na polícia militar, eu pediria baixa. É que a gente fica antigo, tem filho, tem neto, tem aquilo, tem tudo. Você acaba falando, não, vou esperar a aposentadoria. É uma vida, né? É uma vida, mas se você é recruta aqui, você mora com seus pais, você não tem um gato pra dar um leite ali, mano, tu fala o quê, mano? Vou meter o pé, mano. Por isso que tá todo mundo indo embora. Eu no começo do ano eu falei, tá 3 por dia indo embora. E é prejuízo, sabe por quê? É prejuízo, e eu vou passar isso pro Ailton, porque é prejuízo, porque o sujeito vai lá, o Estado investe na escola dele, no aprendizado dele, o Estado investe nele, no estágio dele, investe. Tem menino ficando 2 anos indo embora. Sabe para onde? Para a Guarda Civil Metropolitana, isso mesmo. Para a Guarda, e filhos de policiais militares. Entraram na PM, desistiram e foram para a Guarda Civil Metropolitana. O que você pensa disso, Ailton? Quando começamos lá falando sobre segurança jurídica, segurança, nós temos que ter segurança financeira também. E o policial não tem essa segurança hoje. Toda vez que tem mudança, é uma mudança que vem retirar o direito dele. Ela não tira nem benefício, porque o policial não tem benefício. O policial tem direitos, e aí esses direitos eles são caçados tempo a tempo. Surrupiados, né? Assim, quando você fala de policiais que estão saindo da corporação, nós temos o outro problema que foi criado com esse plano, né, da lei... 800 do último ano. A lei 18442, que foi a lei que fala de progressão de carreira do policial, ela também trouxe para subtenentes, por exemplo, que estavam ali com 50 anos de idade e que já estavam há mais de um ano no cargo, além de já terem registrado, né, seu tempo de serviço, se o cara já tivesse no abono, automaticamente ele vai para a reserva ex officio, certo? O que aconteceu? A polícia que já enfrenta um problema de defasagem, de saída, que esse ano tivemos aí 326 baixas, já um pouco mais, né? Porque esse número não está atualizado. 326 baixas, somente em 2026, nós estamos iniciando agora o mês de maio ainda. Nós temos o outro problema que é o quê? Eu estou com 51 anos de idade, só que eu já estou há 5 anos no cargo de subtenente. Só que o dia que der o meu tempo de contribuição, eu serei mandado para a reserva ex officio, mesmo se eu tiver saúde e quisesse trabalhar, ou tivesse a necessidade de trabalhar, por questões particulares minhas. Eu não poderei, mesmo tendo condições, eu não posso prosseguir trabalhando. Tudo baseado no quê? Nos efeitos da lei 18442, que é a lei que fala da progressão de carreira do policial, certo? Só que isso aí vai acontecer o quê? Daqui a pouco nós teremos todos os subtenentes, assim como teremos os tenentes-coronéis jovens, todos os subtenentes jovens também, que irão segurar esses cargos por vários e vários anos. Nesse momento que a polícia precisava manter o seu efetivo, ela criou um mecanismo que ela está perdendo efetivo. Perdendo efetivo com experiência. Perdendo efetivo que já contribui há X anos
e estava disposto a contribuir mais ainda. Então, acredito que essa lei, para a nossa classe, falando de nossa classe, e toda vez eu falo não estou interessado em saber o que ele ganhou, não. Eu não quero que nós perdamos e eu quero que nós conquistemos, porque ultimamente nós só estamos perdendo. Nós não queremos ficar com migalha, com farelo. A gente quer participar do bolo, né? Que é um pedaço desse bolo, não é? Toda vez que eles fazem alguma coisa para a polícia, acaba sendo um retrocesso. Toda vez que vai mudar alguma coisa aqui, pode ter certeza que a gente vai andar para trás. Hoje em dia, com 35 anos, um salário de R$ 5.700, pô, qual o atrativo que você tem para entrar dentro da Polícia Militar? Se a guarda paga quase 10. Você pega um moleque aí com 20 anos e fala, pô, vou ter que ficar até os 55 anos na PM para ganhar R$ 5.700? Não, mas hoje em dia ele tem cultura. Hoje o cara é bacharel em direito, o menino que entra. Então, vai trabalhar lá no Tribunal de Contas, pô. Então, mas vai aí, trabalhar ó, lá na Receita eu vou até falar uma outra coisa, que é o seguinte: a Polícia Militar hoje em dia, para essa molecada que tem o conhecimento, é um trampolim. Porque ele é um moleque ali solteiro, aí ele fala, pô, na moral, vou entrar ali na polícia, sou concurseiro, certo? Vou prestar um monte de concurso, passei na PM. Ele entra aqui até ajeitar a vida dele, até arrumar um serviço melhor, fazer uma pós-graduação e falar o quê? Vou meter marcha. A molecada que entra hoje não é a molecada que entrava em 86, meu amigo. Não tem Não é a como. molecada, eu posso te falar que 2 anos atrás eu iria pedir demissão da polícia. Faltando 2 anos e meio aí para ir para a reserva, eu cheguei a cogitar essa hipótese, cheguei a apresentar verbalmente essa vontade. E por quê? A frustração com a segurança de trabalho que a gente está passando. E se eu, com 28 anos na época, passei por esse momento, por essa vontade, mas eu tenho outras formas que me sustentam. Se eu sair hoje, amanhã eu sou advogado e eu tenho minha carteira de trabalho. Então nem todo mundo tem essa condição. Só que em determinado momento, aos 28 anos de polícia, eu cheguei a cogitar, a deixar tudo para trás e falar, está valendo muito mais a minha saúde, não a saúde financeira, a saúde mental. Você está estabilizado, conseguir não ficar pagando sapo, para quem não sabe, nem fazer o zero com a tampa da caneca. Então. Entendeu? Bom, vejam que a gente já abordou várias situações aqui e eu vejo a frustração no rosto do... Você não me viu chorar ainda não, né? Em alguns podcasts eu chorei. Se alguém pesquisar, eu chorei falando da polícia. E eu falo uma coisa, ele sabe, ele me conheceu, recruta ainda. Eu tinha, na época que eu cheguei lá na rota com 10 anos de polícia, tinha as histórias que a gente tinha vivido, porque eu nunca perdi a oportunidade. O ladrão, se ele achasse que ele deveria nos enfrentar, o resultado era ele que criava. Mas sem falar da parte policial, chego lá na rota bem recrutinha, eu vivi a polícia, eu amei a polícia como ninguém. Eu amava, assim, ó, o coração, você falava da polícia, o coração chegava a palpitar. Sim. O meu filho, a coisa que eu mais queria naquela época, meu filho tinha 11 anos, é que meu filho fosse policial. Hoje, se ele falasse que iria ser policial, seria uma dor muito grande, porque eu não quero isso para ele. Eu tenho um filho médico que ele falou para mim, pai, eu vou voltar para o Brasil e eu vou trabalhar no HM. Eu falo que ninguém amou mais a polícia. Não, mas ele... Tem muita gente, eu tenho certeza que todos vocês aqui amaram igual. Amaram igual. Muita gente. O policial que entrou por vocação, ele realmente amou a polícia. Só que a mesma forma, a mesma energia que eu usei para amar, eu também carrego a frustração. E eu não gostaria de carregar. E é porque eu não gostaria que eu me propus a lutar num caminho diferente, para tentar resgatar a polícia que eu conheci. Eu sei que eu nunca mais consigo. Eu nunca mais consigo ter a polícia que nós vivemos, ter uma polícia que tinha respaldo para trabalhar, que tinha respaldo operacional, em que quem estava à frente no comando realmente estava para comandar, estava para liderar, estava para participar. Você quer ver o negócio? Não correndo atrás de objetivos próprios. O que acabou para mim foi o cara colocar princípios, objetivo próprio, objetivo particular, ao invés do institucional. Eu vou fazer só um comentáriozinho e vou dar uma mudada no assunto aí.
né? Mas eu vou fazer esse comentáriozinho. Já fiz em outros podcasts e já fiz até pessoalmente. Trabalhei com o Telhada. O Telhada é um baita de um profissional. Foi um baita profissional de polícia, velho. Trabalhamos junto operacionalmente. O cara era bom. O cara era oficial de frente. Aqueles caras que é exceção. Como político, né? Infelizmente, sabe, né? Como político, não funcionou. Não funcionou, por quê? Justamente por isso. Porque na hora H, não importou o coletivo, não importou o pessoal. O que importou foi o interesse próprio. Interesse deles, interesse próprio. Então hoje, por exemplo, hoje o Rafael é deputado. E está na linha do pai. Então, é muito triste isso aí. Agora, deixa eu te perguntar, como é que está a pré-campanha? Isso que nos interessa, porque nós precisamos eleger praças. E você é um dos caras bem cotados, você está indo bem, e você, na minha concepção, vai se tornar uma grande liderança política. Vai muito longe. Como é que está a sua pré-campanha? Bom, de pré-campanha nós estamos visitando cidades pelo estado afora, nós estamos conhecendo a realidade sempre que possível, porque eu ainda estou trabalhando, então eu tenho que usar minha folga, eu tenho que usar meus afastamentos legais para poder fazer visita, para conhecer pessoas, para levar nosso propósito às pessoas e para tentar alcançar apoio. É o que nós podemos fazer como pré-campanha, como pré-candidato. Mas nós podemos fazer algo aqui agora, nesse momento, que é o quê? Esclarecer o público que nos assiste, para que ele não caia em ladainha do cara que chegar aqui na frente de uma câmera e falar que eu participei de 50 ocorrências de confronto, que eu matei. Cara, se matar bandido, elegesse alguém, eu posso garantir para você que nessa mesa aqui tem pessoas que poderiam ser governador ou até presidente, mas não é isso, não é defunto que elege o político. Não é defunto que elege o político. E você que está nos ouvindo, você tem que abrir os olhos, porque muita gente vai vender defunto para você para ganhar o seu voto. E é isso que você tem que acordar. Acorda para a vida, porque quem vai te representar tem que ter preparo para fazer isso. O que elege político são propostas, são projetos. Strubig. O Ailton falou tudo, cara. O Ailton, assim, ó, é um cara que foi soldado, cabo, sargento, comandante de equipe, hoje é subtenente, conhece as nossas dores, amassou o barro, entendeu? E amassou muito, eu não vou falar o passado dele, porque eu sei o passado dele. Quem quiser, procura saber, entendeu? Então é um cara que até arrepiei falar, vai representar a gente, assim como o Gimenez também, entendeu? Gimenez. É igual eu falei, mano. Gimenez foi polícia, ele foi polícia na concepção da palavra, e hoje estão enveredando para o mundo político, graças a Deus. Então, porque esses fumacentas, esses pipoqueiros não viram. São pessoas que têm conhecimento de causa, que sabem da nossa dor, sabem da nossa luta, sabem o que vai ter que falar, sentar numa mesa e falar, entendeu? Porque independente se você tá ali num partido do governo, sinceramente, mano, se o governo fez um negócio que não é bom para nós, você não tem que ser amiguinho do cara. Lógico. Você tem que bater de frente com o cara, não é porque eu tô no partido do cara, que eu tomo um café com o cara, que eu vou concordar com tudo que ele fala. Porque aí eu não tô representando quem me colocou lá dentro. Aí eu tô dando um tapa na cara de quem votou. É o que aconteceu muito com os caras que estão aí, mano. E é bom, é pertinente o que o Strubico tá falando, por quê? Porque na reunião do Novo lá, eu participei, vocês me convidaram, eu fui lá com o maior prazer, sentei lá e tal, e eu vi uma influência muito grande do Ailton lá no partido, né? O Novo respeita demais ele, né? E o próprio Aurélio Gimenez, e eu senti uma firmeza tão grande quando o presidente do Novo olhou e disse o seguinte, olha, é o seguinte, vocês eleitos deputados, vocês vão ter legenda, vão ter nosso apoio, porque nós precisamos ajudar a família policial militar, há uma necessidade nesse sentido. Então, vocês como deputados eleitos, vocês vão correr com o partido, óbvio, vão correr com o partido. Só que quando for disser respeito à polícia militar, à família policial militar, o partido vai correr com vocês. O partido vai correr com vocês. Então foi um compromisso que ele assumiu com a gente lá, que eu achei muito legal, muito importante, viu? Porque geralmente os partidos prendem o rabo, né? Prende o rabo. Eu tenho uma menina, eu não vou nem citar o nome dela, porque ela é minha amiga,
trabalhamos junto, maravilhosa, está cacifada politicamente, está cacifada, está apoiada pelo partido. Só que é o seguinte, desde a primeira vez, quando ela falou para mim, ó, vou para tal partido. Ah, é? Vai. E o que eles falaram para você? Que eu não vou ser mais candidato a deputado federal, eu vou ser candidato a deputado estadual. Que eu vou ter um projeto para mim, que eu vou ter que seguir o projeto, vou ter que fazer assim, vou ter que fazer assado. Ou seja, rabo preso com o partido. Bom, você perguntou E não pode falar mal do Tarcísio, hein? dentro da... O Novo falou que não tinha problema nenhum. Não tem problema nenhum. Assim, a coligação do Novo, ela é a coligação do partido. O Partido Novo, ele realmente declarou apoio público ao governo, né? A gente Sim, respeita isso. normal. Mas não obriga nós, que estamos na condição de pré-candidato, de seguir o mesmo caminho, não tem essa obrigação, porque é o partido quem declarou apoio. Isso é E não democracia. fez essa- e não é democracia. Então- Agora, vamos falar, falando de democracia, deixa eu só encerrar aqui, desculpa. Não, jamais. Só encerrar aqui, desculpa. E porque é uma pergunta que você fez e eu não consegui concluir ela, que é a pergunta, como está a sua pré-campanha? Eu falo, ela encontra todas as dificuldades que uma praça encontra se colocar na política. Só para citar um exemplo, recentemente um camarada meu pediu para visitar um local público, uma instituição. E eu, por estar publicamente já declarado político e pré-candidato, eu orientei o cara como eu orientaria se eu não tivesse nessa vida. Eu peguei e falei, ó, segue esse caminho aqui, faça isso, faça 45 dias antes, você faça o documento, solicite o que você quer perante a instituição para você fazer a visita, para você alcançar seus objetivos, e em 45 dias você vai ter a negativa ou a aprovação desse feito para você visitar o local que você quer. E aí, a resposta nunca veio nesses 45 dias, faltava um dia, e ele me cobrou, falou, eu mandei os ofícios, aliás, eu mandei ofício para 3 ou 4 lugares, mas eles não me responderam. E eu falei para ele, cobra mais uma vez, eu vou tentar aqui fazer um contato, tentar uma devolutiva para você, mas como pessoa comum. Cara, e a primeira observação que fizeram quando foram receber essa pessoa aqui nós não aceitamos, se for fazer tratado político, se for algo vinculado ao político. Primeiro, eu como praça, como político, eu sei os direitos, porque eu faço a leitura da lei eleitoral. Então, eu sei até onde eu posso ir e o respeito que eu tenho que ter com a lei eleitoral e não ultrapassar a linha para não comprometer a minha própria pré-campanha. Só que a mesma situação que é colocada para mim, você acha que é colocado para todos os pré-candidatos? Ou será que você, agora eu inverti aqui, será que alguém usa as mesmas instituições para fazer pré-campanha publicamente? Hipótese nenhuma. Eu, como pré-candidato praça, o que eu posso te falar de pré-candidatura é que é difícil demais e a foice toda hora fica passando e você tem que ficar se abaixando para não ser ceifado. Então, você já foi candidato em algum momento, você já trabalhou na política, eu tenho certeza que você tem noção da dificuldade que nós estamos enfrentando, principalmente nesse momento. Agora, você quer ver um negócio? Eu vou dar um exemplo que eu vi. Eu vi muita coisa no mundo político, mas eu vi. Numa determinada região aqui de São Paulo, morava não, né? O príncipe árabe tinha um palácio, né? Tudo cercado de segurança e o caramba quatro. Quando ele teve um problema, quem foram as pessoas que socorreram ele? O subtenente, o primeirão, os táticos lá da área, que foram lá. Na campanha seguinte, o capitão saiu candidato. Adivinha, e tinha um praça também. Adivinha quem que o príncipe ajudou? Precisa responder, né? Precisa responder? Não precisa responder, sabe por quê? Porque isso aí é algo que, assim, quando for para defender a instituição, nós somos todos unidos, nós somos todos a mesma empresa, Polícia Militar, estamos todos unidos com o mesmo objetivo. Quando for algo para beneficiar, nós temos a classe que se beneficia e a classe que tem que promover o benefício. E aí eu até trago esse esclarecimento para a sociedade. Para de cair em ladainha, de achar que fulano de tal, porque ele está trabalhando em tal região, porque ele apareceu muito na internet, ele é o cara
que vai me representar. Vou falar para você, você sabe quem vai atender a sua ocorrência aí na sua casa? Cabo, soldado, sargento, subtenente, no máximo um tenente. Liga aí agora na sua casa e veja quem vai chegar. Isso se não for segundo tenente de Eu carreira. desafio. Qualquer ocorrência que cai hoje em São Paulo, quem vai chegar? Cabo, soldado, sargento, subtenente, no máximo um tenente. Se acontecer algo muito sobrenatural, chegará alguém com uma patente superior. Mas quem carrega o trabalho nas costas são os policiais que atendem a ocorrência desse caso, são as praças. Talvez você não tenha esse esclarecimento, talvez não tivesse, mas agora tem. Ailton, gostei muito de receber aqui em mais esta edição do Mike R. Milhão e eu fiquei muito feliz. E eu acho que foi muito esclarecedor, foi bacana, eu achei muito bom. Stublick, o que você pensa, né, da nossa entrevista aqui com eu nosso amigo. Sou sem palavras para falar aqui do Ailton, e é uma honra também participar da 4ª temporada, né, do Mike R. Milhão. O Ailton, ele tocou num ponto muito específico. Você é comandante, general da banda. Pô, você vai entrar onde você quiser, mano. Ninguém vai te barrar, mano. É isso aí. Bom, foi muito bom contar com vocês aí. Muito legal. Sigam o nosso canal, Mike R. Milhão, ok? Sejam membros. Ative aí o seu likezinho aí e tal. E ó, um abraço para vocês. Deus abençoe. E se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal para ajudar a gente, para mim vir de Uber para cá, pelo amor de Deus.